Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir juntos aí nessa sexta-feira aqui do programa Os Donos da Bola com o Craque Neto aí, Souza e companhia, trazendo as últimas notícias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para esse corte que eu preparei para vocês, nação, com as últimas notícias do Mengão. Arrebatar! Aí o Palmeiras e Flamengo, pra você, quem que ganha o campeonato depois disso? Quem tá mais perto? Quem tá mais perto? O Palmeiras é líder ainda. Mas ontem o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. Para mim, vou continuar com a minha opinião. Flamengo, campeão brasileiro. Pra você, Godoy? Só completando, Neto, a informação que eu estou recebendo aqui, que talvez o árbitro não tenha marcado pênalti do Everton porque havia impedimento do ataque do Flamengo. A gente não tem a sequência para mostrar, mas se foi por esse motivo, o árbitro interpretou corretamente. Mas o que não tira a nossa visão daquilo que é o certo. E despertamos uma curiosidade no excelente goleiro Vamos ver, Veloso. vamos acompanhar Mas, agora os lances. Em relação à sua pergunta, o campeonato ainda é muito longo, mas mostrou no jogo de ontem o Palmeiras que está muito pobre de repertório, porque cruza muito, cruza onde não está o atacante ou o atacante não está onde a bola é cruzada. Pode ser quem quer que seja, pode ser o Edinaldo que saiu, pode ser o Samir que está aí agora. É o seguinte, ó, então eu vou deixar bem claro. Sabe quem era para ser diretor junto com o Ancelotti? Zico. Só que o Zico não aceitou. E quando as pessoas conversam comigo, eu sempre tenho alguém do meu lado para saber o que falou, o que não falou. Como o Veloso não estava perto, o Cascão estava. Então, então é o seguinte, ó. Aí o Zico era para ser o cara, para ser o diretor, por quê? Porque o Edinaldo queria o Ancelotti de tudo quanto era jeito. E essa é a verdade. Essa é a verdade, tá bom? Olha só como aí a gente fica interpretando as coisas, até em relação ao Neymar. Olha só. Aí, o que aconteceu? O Rodrigo Caetano, e com a sua turma aí, Rodrigo Caetano, e aqui você não vai falar. Aqui você não vai falar, você pode falar em outro programa da Band. No meu, não. Até porque nunca quis falar. Aqui não, xará. Aí é o seguinte, o Rodrigo Caetano queria o Jorge Jesus. Quem queria o Ancelotti era um cara só, o Edinaldo. Presidente. Só o presidente Veloso e Souza. O meu convidado, vocês deixam depois. Aí o Edinaldo foi o Ancelotti. E esse menino fez tudo isso na surdina, ninguém soube, ninguém falou nada. O Zico era para estar junto, porque o Carlos Ancelotti pediu o Zico para ser o diretor, que seria maravilhoso. Infelizmente o Zico não quis. O Zico não quis, até por aquilo que ele já sabe da CBF. E aí um moleque como esse veio com a camisa de 58. Ninguém sabia quem era. Os caras achavam que era filho, ou que era... Mas o rapaz é bonito, né? O rapaz é bonito, rico, banqueiro, gatão desse jeito. A gente é a pessoa que já estava aí com a filha de alguém, presidente. Como muita gente da CBF queria, na época do Edinaldo, o Jorge Jesus e a comissão técnica estão querendo fritar não a negociação, mas, de uma certa maneira, tem muita gente bravinho aí dentro, porque não aconteceu isso. Então, olha, toma atento, Samir, quem tá aí, quem quer coisa boa para a CBF, quem quer coisa boa para a seleção brasileira. Quando um moleque como esse intermedia uma situação como essa, que o salário do cara é só 5 milhões, que é $1 milhão, que é o salário dele, ele tem 100 milhões para ser campeão da Copa, 100 milhões. Pelo menos um. Tá. Um só. Tá. 82,14%. Certo. Ó, é bastante, hein? 3 num pote, 3 no outro, né? Basicamente 3 é num isso, pote, certo? 3 no outro. Possibilidade de ter pelo menos um confronto é de 82,14%. Se tiver algum estatístico aqui no chat e quiser corrigir, por favor, fique à vontade. Vamos colocar os potes da Libertadores para a gente começar a debater? Vamos. Não. Esse é Sul-América, é o playoff. Tem nada a ver. Vamos com calma, Começa Você está com por muita aí. tela aberta? Não.
eu te ensinar a manejar o computador um dia. Aqui você encontra... Aí, ó. Ah, A arte do nosso querido Marco, que acabou de fazer. Tá aí, ó. Marquito, grande Marquitinho. Pote 1, pote 2. Por O ordem Palmeiras, de classificação ninguém quer o Palmeiras e ninguém no pote 1 e no pote 2, ninguém quer quem? Flamengo, né? Você me falou Botafogo. Mas então, ó, depende do que o Botafogo fizer. Lembra que eu falei, minha ressalva? Se acabasse agora, né? Se ninguém contratasse, não tivesse janela, agora. Eu não queria o Botafogo, não. Se fosse sorteio segunda, joga na quarta. Eu não queria o Botafogo, não. O pote 2 aí, ó, é só inverter, Libertad e Atlético, os 4 de cima é para não pegar, os 4 de baixo é para pegar. É só inverter ali, tá bonitinho. Libertad Atlético Nacional de Medellín, né? Fica Botafogo, Penharol, Flamengo e Atlético Nacional, eu não quero. Libertad, Fortaleza e Universitário e Cerro pode vir qualquer um. Para mim, É mesmo? Fortaleza, inclusive? Para mim, dividiria dessa maneira. Perto dos 4 de cima, eu quebro esse pote em 2. Os 4 de cima, por isso que eu tô falando. Eu inverteria o Atlético Nacional e Libertad na minha prioridade, assim, de pegar. 4 de cima eu pulo, 4 de baixo, para mim, beleza. E você, Massa? Eu tô conversa nessa aí. Eu acho que o Atlético Nacional eu tenho dúvidas, porque é um time, me parece muito um time da Colômbia, né? Que eu quero dizer, Arame liso. dos anos 80. Exato, dos anos 80, sabe? Muito gol perdido, uma certa inconstância tática e tal. O resto é difícil, né? O Penharol menos, eu colocaria na ordem aí, Flamengo, Botafogo, Penharol, Atlético Nacional, acho que nessa ordem. E depois, cara, Fortaleza, aí, cara, vamos trabalhar, né? Libertad, Universidade do Peru e Cerro, é uma molezinha danada, velho. Seria bom pegar um time do Paraguai, porque aí viaja menos. Vamos tentar dificultar a pergunta aqui. Tira o Palmeiras, que é o óbvio, o bicho papão. Tira o Flamengo, que é o... E tira o Botafogo também, então. Tira Flamengo, Palmeiras e Botafogo da brincadeira. Quem é pior para se pegar do pote 1? Tirou e deu uma travadinha bonita? Sumiu aqui, filho. Acho que foi ele, né? Ele tava querendo. A pergunta dele ia ser tão difícil de responder. Então, tira um, tira outro. Olha lá, tira Palmeiras, tira Botafogo. Ele tá misturando os potes. Tira Palmeiras, tira Botafogo, tira Flamengo, certo? Aí, qual que ele falou? Eu, como apaixonado pelo esporte bretão, eu queria Palmeiras e Flamengo, que é porque quem ama esse esporte deseja um Palmeiras e Flamengo enfrentando. São 180 minutos de um grande jogo. Você já viu como é que ele vai estar na segunda-feira, né, Márcio? Ele vai estar ele vai estar mais que a gente, né? Pois é, agora, já vi também que... Eu tô de volta. Tá de volta, só você tá fora da cadeira. Eu sei, tudo bem. Eu não tô vendo nada, eu só tô vendo a tela. Vocês não estão vendo a tela? Agora só sim, tô vendo a tela, isso. Exato. Então. Tô fora da cabeça. Araújo falou com a imprensa antes da partida contra o Fortaleza. Rodou. Treino intenso na busca pela liderança do Brasileirão. O Flamengo encara o Fortaleza neste domingo às 6h30 da tarde no Maracanã, em sua última partida antes do Mundial de Clubes. A apenas um ponto do Palmeiras, o rubro-negro pode ter a chance de reassumir a ponta da tabela. Um dos principais nomes para a partida é Luiz Araújo. Ele falou com a imprensa nesta manhã sobre o bom momento no Fla. Estou muito feliz com o momento que eu venho vivendo com a camisa do Flamengo. A cada dia eu me sinto melhor fisicamente, tecnicamente. Claro, eu vim de uma lesão e é muito difícil você voltar a atingir o nível físico que eu tinha antes dessa lesão. E graças a Deus eu venho tendo esses números muito altos aí dentro de campo, correndo muito, podendo ajudar. A escalação ainda segue como um mistério, mas Luiz Araújo já falou sobre um dos principais objetivos do rubro-negro: conseguir melhorar o desempenho contra equipes mais defensivas.
Sabemos que as equipes que vêm jogar no Maracanã vão vir fechado com essa linha de 5. E isso a gente tem que treinar, melhorar cada dia. E com certeza tem que ter a criatividade do 1 para 1, tem que ter essa finalização. Eu sou um jogador que me cobro muito disso, treino muito. Todo ali, depois do treinamento, procuro ficar um pouco mais, poder finalizar com meus companheiros ali. Um Flamengo com grandes objetivos na temporada e que já começa a virar a chave para a maior competição do ano. Estados Unidos ali é um país onde eu fiquei ali acho que 1 ano e meio. Estou muito feliz de poder voltar ali. É um grande país, fui muito feliz ali e espero que eu seja mais feliz ainda com a camisa do Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, como que será que vem esse Flamengo aí contra o Fortaleza? Fernandinha, é muito cedo pra gente falar sobre isso. Hoje o Flamengo treina, ainda tem treino tá amanhã. Fora desse jogo? Mas tem uma possibilidade do Gerson não jogar, porque ele jogou, teoricamente, no sacrifício contra o Deportivo Táchira. Não seria nenhum absurdo ele ficar ausente, até porque, após esse jogo, o Flamengo tem o Super Mundial. Então, não vejo nenhum problema caso ele não jogue. E se ele não jogar, é porque ele não tem condições realmente, não é porque ele está sendo poupado, porque a gente sabe como o Gerson é fominha. Mas sobre o Luiz Araújo, é um jogador extremamente importante. Menciono aqui o que eu falei anteriormente. Foi importante contra o Deportivo Táchira, apesar do Flamengo ter feito um jogo bem aquém do que se espera do Flamengo, mas ele inclusive deu uma assistência muito importante para o gol do Léo Pereira. Na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, 5 gols, 5 assistências, isso mostra a importância dele para o setor ofensivo. E, além da situação do Luiz Araújo, do Gerson que eu mencionei, não sei se a gente está aí, a produção botou aí para a gente falar sobre o Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial extremamente importante, o que eu considero um absurdo. O Flamengo, nesse comunicado oficial, disse que a seleção equatoriana foi à casa do Gonzalo Plata fazer procedimentos médicos no joelho do jogador sem a autorização do Flamengo. Eu considero isso tremendo absurdo. A gente não pode deixar de mencionar isso. Mas o jogador vai ser liberado. Não, o Flamengo é obrigado a liberar o jogador, mesmo ele lesionado, se ele for convocado. Isso é regra da FIFA. É óbvio que se o Flamengo pudesse escolher, jamais iria liberar um jogador lesionado. Sim. O jogador está lesionado, não tem jeito. E o Felipe Luiz já falou sobre isso. Quando o jogador ele sai do Flamengo e vai para a sua seleção, o departamento médico do Flamengo, embora tenha contato com o departamento médico da seleção, perde o controle. Ele falou sobre isso quando era o Arrascaeta. Imagina um jogador lesionado. E qual é o maior medo do Flamengo? É que o Gonzalo Plata chegue lá e eles façam algum tipo de procedimento, infiltração no joelho do jogador, para ele ficar sem dor e assim entrar em campo de maneira, digamos, no sacrifício, e botando em risco a saúde do atleta, e o Flamengo tem um Super Mundial logo em seguida. A data FIFA acaba no dia 10. O Flamengo estreia no Super Mundial no dia 16. São 6 dias apenas. Então isso preocupa demais o Flamengo. Então eu espero que a seleção equatoriana não faça isso. O que eu já considero um absurdo é ir na casa do atleta, fazer procedimento no joelho do jogador sem a anuência do departamento médico do Flamengo. O ideal é que que comece a existir conversas, né, entre os departamentos das seleções e dos times. E às vezes isso acontece quando você tem um cara que trabalha lá, ou uma mulher, e aqui tem um bom relacionamento, aí vocês conversam. Em algum momento, até no Arrascaeta, quando ele era do Uruguai, o Bruno Maziotti, que é um brasileiro que trabalhou um tempo na seleção do Uruguai, aproximou bastante em relação ao Flamengo, porque era um brasileiro e conversava e falava, e até uma estratégia. Porque imagina, qual é a situação desse jogador? Ele não tá legal, clinicamente. O Flamengo já sinalizou que ele não tá legal. Mas o Equador quer pelo menos usá-lo nos 2 jogos. Aí vem aqui, dá uma injeção para diminuir um pouco a dor, ele joga no sacrifício. Só que, obviamente, Pedrosa, se você tá ali recuperando de uma lesão e você passa por cima dela para você conseguir jogar alguns jogos no sacrifício, como é falado, você vai andar várias casas para trás na sua recuperação clínica. Sim. Isso é o natural, o que geralmente acontece. Pode não acontecer também, tá, gente? Mas é o que geralmente, esse é o caminho natural. E aí, o que o Flamengo... O Flamengo só perde nessa situação toda. Tá ali dedicado no tratamento do jogador, e aí numa loucura o cara joga 2 jogos lá e volta pior do que foi, ô Pedrosa. É porque você vai postergando o problema, né? Quando você dá uma infiltração, não quer dizer que você está tratando, você apenas está usando um método paliativo ali. Eu acho que o ideal é tanto o Flamengo quanto a seleção equatoriana terem esse diálogo. O diálogo é o essencial para ver o que é melhor para o atleta. Porque eles têm que pensar que o Plata, eu quero que ele jogue esses 2 jogos.
Ano que vem tem Copa do Mundo. O Flamengo tem várias competições importantes também. Obviamente o Plata vai querer estar numa Copa do Mundo, vai querer estar ajudando o Flamengo numa reta final. Então o principal é pensar no atleta. Cara, se a gente fizer o Gonzalo Plata jogar agora, a gente vai perder ele por quanto tempo? Isso aí tem que ser um diálogo muito bem claro. E principalmente, eu acho que o atleta também tem que olhar essa situação e falar assim: eu quero fazer isso, ou eu quero fazer aquilo. Porque se a gente tirar a responsabilidade do atleta, ele que conhece o próprio corpo, ele que sabe se ele está bem, se ele está mal, obviamente ouvindo a opinião dos especialistas. Então, o ideal, o mundo ideal é diálogo. Esse negócio também de fazer intervenção sem ter a anuência de outro clube, ou do próprio clube dele que paga o salário dele mensalmente. E que cuida dele, né? O Flamengo achava que o diálogo estava acontecendo, numa boa. Até? Na normalidade. Até descobrir que o departamento médico da seleção equatoriana foi até a casa do atleta, sem que o Flamengo fique sabendo. E aí o Flamengo falou assim: como assim? Não está tendo diálogo? É legal. Então emitiu um comunicado oficial e de maneira certa, embora o Flamengo nada possa fazer em relação à liberação ou não do atleta, o Flamengo, eu repito, é obrigado a liberar o jogador, mas eu acho que tem que emitir isso de uma maneira pública para todo mundo ficar sabendo, inclusive a FIFA ficar sabendo, né? Porque eu acho assim, se o jogador está lesionado, por que a FIFA exige que ele seja obrigado a se apresentar, sendo que ele está lesionado? Se o Flamengo ou qualquer outro clube provar, demonstrar que ele está lesionado, e gente, não precisa provar, ele não vem jogando. O Flamengo não ia simplesmente não botar o Gonzalo Plata por Porque acaso. não tá afim, né? É um jogador que faz muita falta. Faz falta, isso que Faz muita falta. É um jogador extremamente importante para o estilo de jogo do Felipe Luiz. É um dos jogadores que tem mais intensidade. Além disso, ele faz várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Ô, Vene, e você falou ontem sobre os valores do Alcaraz, mas eu queria que você falasse hoje sobre a economia que ele vai trazer para o Flamengo, para os cofres do Flamengo. É uma boa economia. Se a gente levar em consideração que o jogador não estava nos planos do técnico Felipe Luiz, no ano, se ele retornasse ao Flamengo, obviamente que durante o empréstimo ao Everton, o Everton que estava pagando o salário dele. Mas antes dele ir para o Everton, e se ele voltasse ao Flamengo, o Flamengo ia ter que continuar assumindo o salário dele, que era 16 milhões de reais por ano. Fora bonificação por título, metas estabelecidas, 13º. Então, vamos botar aí, pelo menos 16 milhões de reais por ano que o Flamengo, entre aspas, vai economizar. E o que vai fazer com esse dinheiro? Chega um outro jogador, teoricamente, para a função dele, para o meio de campo, que é o Jorginho. E o Jorginho vai custar mais ou menos a mesma coisa que ele no ponto de vista salarial. Então, do bolso do Flamengo vai ficar equilibrado, isso, porque exatamente. o jogador está saindo. E o meu fogão, em casa... Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. O Flamengo primeiramente reagiu aí o corte dos donos da bola aí com o craque Neto, Souza, Veloso e companhia. Também analisamos aí a Band Esportes aí, já analisando aí provavelmente aí o sorteio, né, que vai ser na segunda-feira. Todos os times já estão aí, o Flamengo está no pote B, pote 2, né? Vai pegar um time que se classificou em primeiro, o Botafogo também vai pegar um time que se classificou em primeiro, e depois a gente viu aí que o Flamengo realizou a venda aí de Alcaraz praticamente fechado, né? O time vai pagar aí 115 milhões de reais para o Alcaraz, e isso vai dar uma boa aliviada, né, na questão de pagamentos do Mengão. Lembrando aí que o Flamengo volta a campo nesse domingo contra o Fortaleza. O jogo vai ser às 18 horas e 30 minutos no estádio do Maracanã. Presença, expectativa de casa cheia, o último jogo do Mengão aqui no Brasil, antes do Super Mundial de Clubes, né? Então o Flamengo está com 21 pontos após 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na vice-liderança. Um pontinho a menos aí do que o líder Palmeiras. Então, se o Flamengo vencer, o Palmeiras empatar ou até perder, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro, que nesse momento está bastante embolado, né? Uma vitória muito importante aí para o Mengão.